É preciso que a gente compreenda, senador, deputados, qual tem sido o pretexto utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para cometer as suas arbitrariedades. Ele diz defender a democracia e, em nome da democracia, ele viola o Estado de Direito. Ele diz que existe uma ameaça à democracia no nosso Estado, uma ameaça que seria encabeçada, pasmem vocês, pelo presidente Bolsonaro e por todos nós, e em nome dessa suposta e falsa defesa, ele rasga a Constituição Federal. Logo ele, senador Magno Malta, que aqui no Senado Federal jurou cumprir e respeitar a nossa Constituição Federal. Esse tem sido o pretexto que todos eles se utilizam. Aliás, se nós vermos o voto da ministra Carmen Lúcia, ela reconhece que é censura, mas permite por conta da ameaça que nós estamos vivendo nesse momento. Essa tem sido a tônica, esse tem sido o pretexto, deputado Jordi, que os ministros têm utilizado, mas em especial o ministro Alexandre de Moraes. E como diria Orwell no livro 1984, mas se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Então nós temos que chamar as coisas como elas são. Os inquéritos que o Alexandre de Moraes tem conduzido são criminosos. Os inquéritos que o Alexandre de Moraes tem conduzido são criminosos. Aliás, me lembra muito a Itália fascista, Júlia Zanatta, de Mussolini. Porque lá eles criaram, na época do fascismo, o Tribunal de Defesa do Estado, que não respeitava a ampla defesa, que não respeitava o contraditório, que não respeitava as garantias básicas. E uma das primeiras legislações aprovadas pela Itália fascista foi combater fake news contra o Estado. É exatamente o que o Alexandre de Moraes tem feito no nosso país. É o Mussolini Tupiniquim. É o Mussolini Tupiniquim. Esse é o ministro Alexandre de Moraes. A nossa eleição foi maculada. O nosso processo eleitoral, deputado Cabo Júnior Amaral, foi maculado por duas razões. A primeira razão, o Brasil inteiro viu que o juiz favoreceu um lado em detrimento do outro. O Brasil inteiro viu as decisões absurdas que foram tomadas pela nossa Corte Eleitoral. E a segunda razão pelo qual o nosso processo eleitoral foi maculado é porque nós temos um voto que é inauditável. 15 segundos. O eleitor não tem a garantia de que o seu voto foi registrado, apurado e totalizado corretamente. O eleitor não é fiscal do seu próprio voto. E os ministros foram alertados. Quando eu fui o relator da PEC 135, de autoria da deputada Bia Kicis, a PEC do voto impresso, nós alertamos os ministros de que o eleitor tem que ser o fiscal do seu próprio voto, justamente para garantir que aquele que ganhou, ganhou, e aquele que perdeu, perdeu. Mas nós vimos a maior interferência da história do nosso parlamento, em que ministros ligavam para presidentes de partido e líderes partidários para trocar os membros da comissão especial. Agora, diante disso tudo, para finalizar, senhor presidente, é importante que a gente tenha a convicção que o golpe já aconteceu. Nós vivemos hoje num estado de exceção. Nós temos hoje violações ao Poder Executivo, que foi impedido ao longo desses últimos 4 anos de exercer as suas atribuições constitucionais. Basta nós lembrarmos que o presidente foi impedido de nomear o chefe da Polícia Federal. Nós temos violações ao Poder Legislativo, com parlamentares sendo calados. É o AI-5 da ditadura da toga. Fecharam o parlamento, porque existe uma razão do parlamento existir. É todos nós podermos falar aquilo que a gente pensa. E quando um ministro, numa única canetada, apaga, bane as redes sociais de um parlamentar, isso tem nome, é censura prévia. Isso tem nome, é AI-5, é ditadura. Nós temos violações ao Ministério Público, que não mais exerce as suas atribuições de, por exemplo, conduzir os inquéritos. Nós temos violações à Polícia Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, como dito aqui, ele tem a sua Gestapo particular. Ele selecionou a dedo os delegados e os agentes da Polícia Federal que ele
coloca para conduzir todas as suas investigações. Então, o golpe foi dado. Nós estamos no regime de exceção. Mas nós, senhor presidente, aí para finalizar, nós agimos dentro da Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal traz um remédio. A nossa Constituição Federal, senador Magno Malta, traz um remédio, Bia Kicis, para essas situações em que vivemos regimes de exceção. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Que, ao contrário do que falam por aí, não é uma intervenção militar. Ao contrário do que falam por aí, não é ditadura. O artigo 142 é a intervenção constitucional para combater o regime de exceção que nós estamos vivendo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142 para resguardar e para que nós voltemos ao Estado de Direito, em que a ampla defesa é respeitada, o contraditório é respeitado, a liberdade é respeitada. Ou alguém aqui acha que se nós estivéssemos sob o regime do artigo 142, nós teríamos menos liberdade do que é agora? Nós temos hoje, na ditadura da toga, menos liberdade do que se o presidente Bolsonaro invocasse pontualmente o artigo 142 para fazer valer o Estado de Direito. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela sua participação, deputado Felipe Barros. Ele que esteve aqui conosco na sessão que nós, inclusive, convidamos ministros do STF, juristas, veio praticamente todo mundo, menos os ministros do Supremo, sobre segurança nas urnas, né? Segurança nas eleições, transparência e segurança nas eleições. O senhor colaborou conosco aqui, eu lhe agradeço mais uma vez.